Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast do seu amigo Luciano Gomes. Olha, hoje eu tô com uma visita aqui dupla, mas antes de eu falar dela, como todo mundo já sabe, eu tenho que mandar os recadinhos da paróquia. E hoje, olha, eu recebi uma cantada de pedra aqui que eu não poderia deixar de passar. A Frutti Refrigerantes, que vai lançar em breve a água mineral Serra Morena, acabou de me passar números. Ou seja, investimento que estava previsto em 10 milhões de reais, hoje já ultrapassou e muito esse valor. Ou seja, é geração de emprego, de renda e de muita prosperidade aqui em São Gonçalo do Sapucaí. Só a reversão de ICMS de uma empresa como essa dá orgulho, não é verdade? É muita coisa que traz para nossa cidade. Então, você já sabe, os melhores refrigerantes do Brasil são fabricados na Frutti. Laranja, limão, abacaxi, guaraná, cola. Tem um energético Speed Life que é maravilhoso. E agora, em breve, eu acho que agora em setembro ele vai poder falar melhor para mim da previsão de data, a gente já vai ter a água mineral Serra Morena. É a água mineral onde são fabricados os refrigerantes da Frutti. Agora você vai poder adquirir essa água, levar para casa com a qualidade que você tanto deseja. O segundo recado é o seguinte: você está aí pagando aluguel, naquele sofrimento, dinheiro que vai pelo ralo todo mês e ainda não saiu dessa vida? Se atente para Orion Incorporadora. Olha aí, tá aparecendo aqui embaixo, orionincorp.com.br. A partir de R$ 1.200 mensais, você sai do aluguel e vai morar no que é seu. E o mais legal, pelo Minha Casa Minha Vida, a comprovação de renda é familiar. Então, você junta a renda da sua esposa, do teu filho, do cachorro, de todo mundo e consegue comprovar para a Caixa Econômica Federal e pagar suaves parcelas decrescentes, porque o salário vai subindo, as parcelas vão caindo e você cada vez mais vai ficando feliz da vida. O terceiro recado é o seguinte: precisa de comunicação para sua empresa? Luciano Gomes Produções. Marketing estratégico, marketing digital, produção de jingles, vídeos institucionais. Olha, tudo que você precisar, rádio. Se você precisa de propaganda para o rádio, com criatividade, as melhores vozes, tudo a gente tem para você. Então acesse aí, lucianogomesproduções.com.br e dê um play na comunicação da sua empresa. E agora eu vou apresentar meus ilustres convidados dessa noite, que são respectivamente João Vitor Azevedo e o Rogério da Frutti. Sejam muito bem-vindos, meus amigos. Muito obrigado, mais uma vez aqui, né? Mais uma vez aqui, batendo o cartão, né? É o patrocinador, tá sempre aqui com a gente. A bola é minha, o campo é meu, né? É isso aí. Não pode tirar a bola. Não, pelo amor de Deus. Não pode tirar. Tem nada a ver, não. Eu acho que a gente tem um bom relacionamento em questão dos nossos bate-papo aqui. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Sim, a gente sabe disso. A gente brinca, mas a gente sabe disso. Agora por isso que eu tô corrigindo, porque senão quem tá ouvindo não pode achar que é. Ainda vão fazer corte, que nem os cortes aí que eu quero cobrar de você aí, que o pessoal faz na maldade depois. Faz na maldade. Faz na maldade. E por mais que, vamos supor que amanhã sejamos inimigos, um não bata com o outro, a gente não vai usar de um puxar o tapete do outro, de fazer uma falcatrua pra... Com certeza. Não é verdade? Homens de honra agem desse jeito. Lógico. E João Vitor, meu amigo presidente do PL em São Gonçalo do Sapucaí. Boa noite, Luciano, Rogério, pessoal que está nos assistindo. É uma satisfação enorme voltar aqui. A gente sabe que a gente tem que aproveitar todo tipo de oportunidade que a gente vê. A gente sabe que a esquerda é detentor da grande mídia. Então, se a gente puder vir para cá e falar um pouquinho com você aqui, é sempre um prazer enorme. Olha, eu vou te falar uma coisa. Sabia que a sua entrevista é uma das mais assistidas no YouTube das que a gente teve aqui até agora? Ô, caramba, aí sim. Obrigado ao pessoal que assiste a gente. No YouTube você teve uma das maiores audiências. Que legal. Bom, coisa boa. Então, é o seguinte, a gente tá em época de campanha eleitoral, pré-campanha, ninguém aqui vai pedir voto, ninguém aqui pode fazer nada disso.
mas o clima já tá pegando fogo. Já tá pegando fogo. E eu trouxe vocês aqui para vocês discutirem um pouco do cenário. Você, Rogério, que é empresário e sabe como que é a saúde da cidade. Se a saúde da cidade não estiver legal, para você também não vai ficar, porque você tem negócios aqui na cidade também, você tem funcionários que vivem aqui, e isso reflete direta e indiretamente para você. E o João Vitor tem uma visão já ao mesmo tempo que conservadora, uma visão jovem sobre o assunto, não é verdade? Eu queria deixar a palavra aqui com vocês. Fala. Quer falar primeiro? Pode falar. Bom, como o Luciano disse, apesar da gente ser conservador, a gente não é retrógrado, a gente é a favor do progresso, lógico. Então, como você disse aí, por exemplo, o Rogério é um empresário, tem muitos funcionários, é lógico que a gente tem que apoiar o crescimento da cidade. Então, essa visão diferente é justamente pensando no progresso. E a gente tem que encaixar, conciliar tudo isso com a política, porque eu acredito que a política é o único meio, pelo menos o mais eficaz, da gente conseguir melhorar a situação da nossa cidade, da nossa sociedade. Então, por isso que mesmo jovem, eu resolvi apostar na política, porque eu ainda acredito na política, apesar de a gente viver no Brasil, a gente vivenciar uma política muito suja e desonesta, é o melhor caminho. Colocar pessoas boas na política é o melhor caminho. E eu acredito que a solução seja essa. E você, Rogério? Foi ele, quando eu fiquei sabendo que ele, um menino de 21 anos, quer dizer, a diferença entre eu e ele praticamente quase que 50 anos, certo? Quase 50, porque eu vou fazer 70, 21 anos, certo? Lançando agora o nome dele, certo? Para enfrentar essa sujeira tremenda, que você sabe como que é uma campanha política. Isso me acendeu uma luzinha aqui dentro. O seguinte, o mundo não está perdido, ainda existe esperança. Certo? A esperança está justamente com o jovem que quer se lançar, que quer fazer diferente, que quer fazer a política honesta, honrada, certo? Nessa sujeira que a gente vê, não. Entendeu? Nessa sujeira que a gente vê. Eu tô vendo, tô ficando, entendeu? Eu tô ficando assim, enojado com as coisas que acontecem. Inclusive hoje, o que surgiu hoje aí. Eu vi um vídeo, eu tenho minhas diferenças com a atual administração, mas eu até cantei a pedra para você de que eu vi um corte maldoso que fora do contexto, onde o prefeito no corte dizia que o dinheiro tinha acabado, mas foi tirado, a gente sabe que foi tirada a fala do contexto do que ele tinha falado, né? O dinheiro tinha sumido, não é verdade? Esse negócio do dinheiro sumido, ele estava falando sobre o negócio do FPM, se eu não me engano, estava numa reunião com os empregados da obra, os funcionários da obra, e a pessoa fez o corte certinho. E essa política, nós do PL não iremos fazer nunca. Isso é baixaria. É baixaria. Isso é baixaria, fazer um corte maldoso desse. Dependendo das diferenças que eu tenho com o Brian, com aquele irmãozinho dele lá, por mais diferença que esteja, eu tenho o seguinte, eu nunca vou fazer desonestidade, nunca serei desonesto intelectualmente, nunca serei desonroso. A honra acima de tudo. Sem dúvidas. A honra acima de tudo. Isso não é certo. Entendeu? Então eu não estou aqui como advogado do Brian, não estou aqui para defender ele, pelo contrário. Então, falou certo. Acho ele um mau administrador, um mau gestor. Acabaram com a cidade, e acabaram com a cidade e estão querendo jogar a culpa inteira nele? Não. Tem 5 vereadores que ficaram na base do governo, certo? O tempo inteirinho, olhando só para o seu reduto eleitoral, para o seu curral eleitoral. Ou seja, teve vereador lá que o interesse era ressaca, o outro interesse era Ponte Preta, o outro interesse era não sei o quê. Cada um deles tinha um interesse particular. Em vez de, eles não foram eleitos para olhar pelo bairro, eles foram eleitos para olhar para a cidade. E a cidade estava sendo destruída e eles estavam na base, votando tudo lá dentro, inclusive o impeachment, que quando foi feito a CPI da poda, tudo lá, poderia ter feito o impeachment não aconteceu por conta desses 5 vereadores. Agora o barco está mudando, né? Agora sai todo mundo e pula para o outro lado. O que me entristece, o outro lado aceita. O PL não vai fazer esse jogo. Nós não faremos esse jogo. Pelo menos na minha parte, não. E eu acredito do João também, não. Nós não faremos, seremos honestos na política. Entendeu? Não adianta.
Nós temos um exemplo norte-americano, republicanos e democratas. O que é um de um lado é do lado, o que é do outro é do outro. Você vai misturar tudo na mesma vala, quem que vira isso? Você perde a identidade. A política sem ideologia é futebol sem bola. Ué. Não tem como. Não tem como. Você tem que ter identidade. Não, aqui em São Gonçalo não tem identidade nenhuma, não. Você mistura esquerda com direita, com centro, vira aquela angu de caroço. Nós não saímos do lugar ficando dessa forma. Nós não sairemos dessa situação que está São Gonçalo. Você pode ver que a Letícia esteve aqui. A Letícia Bellato esteve aqui te dando uma entrevista esses dias atrás. Eu olhei a Letícia falando sobre um desenvolvimento de um programa lá, educacional, para daqui 30 anos estarem colhendo frutos. Ou seja, isso é política pública. Mas isso tem lado, isso tem ideologia. Isso não é uma mistura qualquer para fazer isso. Não, isso aí existe um projeto. E não é projeto de poder. É projeto de desenvolvimento, de progresso. É isso que está faltando para o Gonçalo. É o que eu sempre falo, por exemplo, a gente que falo por nós dois aqui, porque eu sei que ele comunga dos mesmos pensamentos que eu. Nós somos direita, nós estamos acreditando no projeto do PL aqui, porque a gente pensa num propósito para a nossa cidade, para o desenvolvimento da nossa cidade, e cada município trabalhando da forma certa vai influenciar diretamente no cenário nacional. Então, cada um fazendo a sua parte vai impactar no Brasil inteiro. Por exemplo, como o Rogério disse, o projeto da Letícia para daqui a 30 anos, com certeza ela não pensa que ela vai estar lá daqui 30 anos. Não tem como você ter certeza que você vai ser prefeito daqui 30 anos. Então é uma coisa que ela fez pensando na cidade. Não foi pensando em benefício próprio, não foi pensando em benefício eleitoral. Em poder pelo poder. Exatamente. É esse tipo de coisa que a gente precisa aqui. Prefeito entra, faz tudo dentro de 4 anos. Vereador entra pensando em fazer tudo dentro do próprio mandato. Daqui a pouco o mandato acabou, ele não tem benefício para o futuro, ele não deixou um legado. E isso é importantíssimo a gente colocar e pontuar aqui. Isso daí que vocês pontuaram, eu vi hoje no Pânico o Sérgio Sacani falando a respeito, por exemplo, da pesquisa espacial, que, por exemplo, em países que nem o Brasil, que entra um governo, muda o governo, eles mudam completamente as prioridades que eles têm. Pra cá? Deixa eu chegar pra cá, aqui, ó. Aí, belezinha? Tô bonito agora? Tô aparecendo bem? Aí forçou demais. Aí, programa ao vivo tem dessas coisas. Aí, ó, a câmera tá dando chicote. Aqui, beleza? Pra cá? Isso. Agora arruma o microfone. Então vamos lá, aqui, ó. Agora eu tô bonito, agora eu tô legal. E o que ele tava falando pra mim? Pra mim não, no programa Pânico. Que cada governo que vai mudando, ele vai mudando as diretrizes por completo e deixa no meio do caminho um monte de planos que tinham sido criados por governos anteriores. A gente vê a China, por exemplo, e a Índia se desenvolvendo com um plano muito grande porque eles têm uma política de Estado diferentemente do que a gente tem aqui no Brasil, que é política de governo. A gente não tem, desde o nível municipal até o federal, a gente não tem políticas de governo. Não, eu concordo com você. Tem que ser política de Estado, mas... É política de Estado, a gente tem políticas de... Eu acho que você foi feliz no exemplo da China. Mas a China está pousando do lado oculto da Lua lá e ninguém... Cara, você quer viver na China? Não, eu não quero, mas o que eu estou dizendo para você... É infeliz esse exemplo. Mas repara que a agência europeia não consegue pousar em nada ainda. Ô, Luciano, não tem nada a ver uma coisa com a outra, cara. Nós estamos falando de política. Você acha que a política da China é uma política correta? Você acha que a política da China é realmente um exemplo para alguém? Não é. O que acontece na China é o seguinte... Mas lá tem política de Estado, concorda? Eles têm um plano de Estado. Os Estados Unidos também tem. A França tem. A Espanha, Portugal, qualquer lugar tem. Aqui no Brasil que é uma bagunça.
Eu até concordo com você. Aqui no Brasil não. Latino-americano. Vamos colocar o seguinte. Latino-americano, exatamente. Eu não tô querendo defendendo Xi Jinping, não. Longe disso. Inclusive, os pelinhos. Jamais faria isso. Mas ninguém pode negar que lá existe uma política de Estado e não uma política de governo quando você trata do desenvolvimento do país. Mas quando você impõe, certo? Ninguém sabe o resultado das coisas lá. Consegue? Você consegue saber? Não sabe. Tá tudo oculto. Não sabe. Tá tudo oculto. Então, quer dizer, é muito fácil falar que tá tudo certo. Que tá assim como é no Irã, também é tudo oculto. Como é na Arábia Saudita, é tudo oculto. Você não sabe. Na Coreia, você não sabe. Não é uma coisa assim que esses dias atrás. Eu não concordo com esse tipo de... Esses dias atrás me falaram na internet que o Brasil era o país que mais matava homossexuais. Eu falei assim, vai ser homossexual no Irã, na Arábia Saudita. Não é verdade? Sim. Porque lá não tem nem número, né, na verdade. Lá não existe número. Lá não existe número. Lá não existe número. Não tem número. Não tem. Lá não tem. Lá é crime, pronto, acabou, não diz nem o que foi. Inclusive, a gente vai começar a falar daqui a pouquinho de conservadorismo, até falava com o Rogério mais cedo. Eu acho que um dos principais pontos do conservadorismo hoje é justamente ser anticomunista. Porque a gente, por exemplo, vou citar um exemplo aqui. O nazismo matou muito? Matou muito. Cerca de 6 milhões de pessoas, um pouco mais, um pouco menos, mais. O comunismo matou pelo menos 10 vezes mais, porque matou e continua matando. Só o Holodomor. Só o Holodomor não. Só o Mao Tse-tung, 120 milhões de chineses. Foi, eu lembro. O Holodomor na Ucrânia, eles pegaram e matou de fome e frio os produtores da Ucrânia. Foi um genocídio. Quem lê a Ayn Rand vê lá, o livro que veio para o Brasil agora, Nós é que Vivemos, certo? Leia esse livro. Esse livro é muito bom. Conta a história da Rússia. Os gulags, que eram campos de concentração russos, soviéticos, né? Quem leu o livro de Solzhenitsyn? Eu não li. Também. Gulags. Solzhenitsyn. Nossa, é isso aí, ó. São os gulags. Isso é terrível. Lá você é inimigo do governo, eles eliminam você. Sim. Mas vamos voltar para a política nacional? Então, vamos voltar para a política nacional. Vamos sim. Olha só, eu quero questionar a respeito do seguinte. Essa semana eu assisti a um circo de horrores. A votação a respeito do esgoto em São Gonçalo do Sapucaí. E vi muita gente, a gente sabe que no país inteiro o esgoto é cobrado 100% em cima do que é consumido da água tratada. E todos os municípios que eu já pesquisei por aqui, eles começaram a cobrar antes. Eu acho que a única coisa que cobraram antes, que não era um cobrar, mas você revertia em cotas, isso foi lá nos anos 80, era quando tinha um plano de expansão da Telesp, da Telerge, da Telemig, que você comprava ações. Agora não tem mais isso. Mas todas as cidades que eu vi aqui no sul de Minas, elas começam cobrando primeiro para depois conseguir ter um investimento que é muito alto para esse tratamento de esgoto. E a gente está aqui em São Gonçalo, a cidade está crescendo. Nós, perto de cidades do número de habitantes, nós temos muito mais desenvolvimento, indústrias e tudo mais do que outras cidades de 25 mil habitantes por aí. A gente sabe disso. A gente não pode continuar com esgoto a céu aberto e sem tratamento jogando no rio Sapucaí, que vai para o Lago de Furnas, gente. É um absurdo um negócio desse. E é um projeto que eu já acompanho há anos, e esse projeto já passou por diversas gestões e todo mundo joga. A gente não aceita começar a pagar antes. Então a gente vai ficar pro resto da vida sem ter esgoto. O prazo agora é 2033, eu acho, não é? Vai ser prorrogado em 2040. Mas já vem sendo prorrogado já há muito tempo. Mas a gente vai começar a beber merda daqui a um tempo. O problema é o seguinte, eu acho uma demagogia muito grande que foi usado lá na Câmara. Falar que o pobre não tem condição de pagar o esgoto, que seria 80% da conta. Foi apresentado contas lá de Varginha e de outros lugares aí. E realmente, o esgoto é 80%.
Não, eu acho que o fato até de pagar antes não é isso. O fato é que usaram o pobre mais uma vez. Sim. Usaram o pobre, mais uma vez ele foi moeda de troca ali na hora de falar, o pobrezinho, coitadinho, não tem... Bom, há 30 anos atrás, mais de 30 anos atrás, quando o Eloy trouxe a Copasa para São Gonçalo, era o mesmo discurso. Era o mesmo discurso que o pobre não teria condição de pagar água, porque a água na época não era cobrada. Era municipal, não era cobrada. Não era água, era suco de merda. O pessoal fala que a água era escura, né? Era suco de merda, entendeu? E é justamente quem paga a conta é o pobre, porque ele que não tem. E o pobre sempre vai pagar a conta. Sim. Isso que o João está falando, ele vai pagar a conta, porque o que acontece? Ele fica doente. Quem que mora na beirada do Ribeirão? Do esgoto nosso, do Bosteiro a céu aberto, quem que mora lá? Vamos falar as palavras certas, que merda, Bosteiro, vamos falar assim, não vamos usar subterfúgio aqui não, e eufemismo não, vamos falar a palavra certa. Quem que mora na beirada do Ribeirão, quem que sofre com isso, não são eles? Aí falar que eles não têm condição de pagar a conta, usar esse argumento para não aprovar. Eu inclusive coloquei no Facebook lá um texto lá, gostei muito do voto do Giovanni. Eu sou contra aprovar o projeto agora, por conta da má administração que está havendo. Beleza. Mas não sou contra aprovar o projeto para uma administração futura que vier. Certo? Por quê? Nós precisamos disso. Nós precisamos de tratamento de esgoto. Mas a verdade é que ninguém quer se indispor agora Por causa do voto, por causa da eleição. Isso é desonestidade intelectual, rapaz. Isso é desonestidade intelectual. Certo? Quem está preocupado com o pobre? Você acha que o cara que dá um voto desse está preocupado com o pobre? Falar que o pobre não tem condição de pagar a conta? O pobre que não tiver condição de pagar tem assistência social. Esse discurso há 30 anos atrás, quando chegaram aqui com a Copasa, que a Copasa veio para cá, era o mesmo discurso. Acabou a pobreza? 30 anos depois? Não. Eles continuam pagando a conta? Alguém morreu por causa disso? Não. Eu tenho duas opiniões sobre isso aí. Uma vez me disseram uma coisa e eu acho que no caso de São Gonçalo já está ficando mais urgente, mas é um exemplo que eu podia dar aqui. Sai administração, entra administração, beleza. Isso daí tem que ser consertado, lógico, porque o mau cheiro já não é mais só na beirada do Ribeirão, ele já tá, quantos anos faz já que o mau cheiro já tá ali no centro e vários outros pontos específicos que tem mau cheiro, então isso daí já é uma urgência muito grande. Vai ficar, provavelmente, para conta da próxima administração, justamente por isso que eles disseram. Não aprovaram porque a administração é ruim, então acho que eles têm um receio de aprovar para cair o dinheiro na mão. Eles não aprovaram por causa disso, não. Eles não aprovaram jogando essa desculpa de que o pobre não tem. Não, eu falo que voto a voto dos vereadores que foram contra. Então, mas um dos motivos foi esse, velho. Dizendo que não pode aprovar por causa da administração. Então, eu vou falar que vai baixar agora o lobão aqui em mim. Faltou paldurecência. Isso aí. Faltou paldurecência para votar esse projeto. Exatamente. É o que o Nicolas fala e é a pura verdade. Na política tá faltando homem com testosterona. E é o que tá faltando aqui em São Gonçalo. A gente tá precisando urgentemente disso aqui. Testosterona tóxica. Uma coisa, inclusive o exemplo que eu ia dar que eu acabei não falando. O que acontece? Mas não é só, mas eu vou falar pra você, não é de testosterona necessariamente dito, não. É de gente com atitude. Que se a gente for ver lá, olha pra você ver, Monsenhor Paulo tem maioria na Câmara de Mulher, é uma mulher que administra e tá indo tudo perfeito. A testosterona no sentido. Sim, de zoeira, né? É zoeira. Tem mulher com muito mais pulso do que os mulher com muito mais testosterona do vereador de São Gonçalo. Olha, você sabia que muita gente me mandou mensagem falando que agora que a Letícia não pode mais se reeleger em Monsenhor Paulo, por ela já ter passado pelos 2 mandatos que a lei permite, para ela vir se candidatar aqui. Melhora para nós aqui também. Mas eu acho que, como eu estava dizendo, a próxima administração, seja qual for, vai ficar com peso nas costas muito grande. E o exemplo que eu ia dar é que uma pessoa uma vez me falou e faz muito sentido. Aquilo que é feito debaixo da terra não dá voto. Só que em São Gonçalo, na urgência que a gente está,
qualquer um que entrar vai ter que consertar isso daí, justamente porque a gente precisa e porque tá, querendo ou não, agora tá no foco, e daqui 6 meses vai continuar, porque é um problema muito urgente. Então, a próxima administração vai ter que melhorar isso aí, independente se for debaixo da terra, independente se angariar voto ou não, é uma urgência que a gente tem em São Gonçalo. A gente vai precisar cobrar os vereadores, sejam eles quais estiverem lá, e a próxima administração também. Como o Rogério disse, há 30 anos atrás era a mesma coisa, não vai mudar enquanto não chegar alguém lá e tiver disposição para fazer. Em 2040, que foi colocado lá, né? Em 2040 nós não teremos mais pobres, não são? Em 2040 não vai ter que fazer? Então, mas o que eu acho legal é que nesse raciocínio teu, que você está dizendo, disso daí, fizeram algum plano para não ter mais pobre em 2040? É isso que eu estou falando, não vai ter, ele não vai ser obrigado a fazer, porque a legislação vai dizer o seguinte, ó, quem não fizer não vai receber o Fundo de Participação Municipal, o FPM. E essa história do que o pobre não pode pagar uma conta de esgoto, se ele não pobre, comprovou que ele não pode, tem assistência social. E outra coisa, Júlio, não pode sim, ele pode. Cara, você acha. Em casos extremos, realmente pode não ter. Casos extremos, mas não é. Em São Gonçalo não tem essa extremidade, não. Essa extremidade para não votar um projeto por conta disso, entendeu? Sim. E isso, de uma forma ou de outra, é que me enojou esse tipo de colocação lá. Eu vi um circo de horrores. O senhor estava na reunião, não estava? Eu estava na reunião, eu senti mal, falei, pô, não é possível. Os caras em pleno 2024, certo? Com esse tipo de mentalidade, com esse tipo de discernimento na cabeça, isso é coisa retrógrada. Parecia que eu estava voltando lá 100 anos, 200 anos atrás. Quer dizer, esgoto, saneamento básico, saúde pública. Isso aí você vai dar conforto, melhoria de qualidade de vida justamente para o pobre. E se você for reparar, esgoto, tratamento de esgoto, rede de esgoto, formação de rede de esgoto, é um negócio que o Império Romano já fazia lá no tempo de Cristo, cara. No tempo de Cristo eles já tinham rede de esgoto. E como a política, é um exemplo de como a política não evoluiu aqui de lá para cá, porque se até hoje, tantos milhares de anos depois, a gente está com esse problema da mesma forma, não exatamente da mesma forma, lógico, mas um esgoto a céu aberto não deixa de ser aquele problema que eles tinham. A gente está parecendo os povos bárbaros que... Não, isso é um absurdo. Eu acho que o São Gonçalo está muito atrasado nesse assunto, já era para ter resolvido isso. Não resolveram por falta de vontade política, Porque é o que eu sempre digo, quando existe vontade política de resolver o assunto, qualquer problema de qualquer cidade, isso é feito. Não tem dinheiro. Se houver vontade política, os políticos arrumam a verba. Isso não adianta vir falar para mim que não pode, que não fez por causa disso. Rapaz, faz. Então o que faltou foi vontade política. O que nós estamos precisando fazer é justamente isso aí. Essa mudança, essa eleição agora, ela tem que dar ela tem que dar uma chacoalhada na nossa política municipal, sabe? Tem que sair dessa mesmice. Agora, isso depende do povo, do eleitor, certo? Não vai ser eu que vou mudar, não vai ser o João que vai mudar, vai ser o eleitor na hora de colocar o voto lá. O eleitor que troca o voto por um favor, ele não tem o direito de cobrar ninguém. Como está aí o Brian, 8 mil votos, certo? Ele faz 3 anos e meio que a turma está reclamando dele. Peraí, ele foi eleito com 8 mil votos? Estão reclamando do quê? Eu falava isso mais cedo, inclusive. Estão reclamando do quê? A gente foi vocês que elegeram? Isso é uma votação expressiva, né? Nome de vereador, o vereador está lá como? Não foi eleito? E tem vereador lá que está lá 5 mandatos, não sei quantos mandatos, tá tudo na base de favor, tudo na troca de favor. Você, peraí, filho, me ajuda aí. Você que é eleitor, me ajuda aí, certo? Se você quer que sua vida melhore, saia dessa. Eu falava isso mais cedo. Não acredito no mundo de Alice, né, que eu escrevi hoje. Não acredito nisso, não. Em promessa. Promessa a gente não está cheio.
Eu falava isso mais cedo, por exemplo. Eu não conheço o Brian, sinceramente, eu não sei. Eu nunca encontrei com ele para conversar com ele. Eu sei que o que eu falo aqui, eu falo abertamente. A administração é ruim, é isso que eu posso falar dele. Não, deve ser um excelente pai, marido, filho, enfim, não sei, não conheço. Não posso falar do Brian como pessoa. Como prefeito eu posso, não só como cidadão, como presidente do PL, mas também como um jovem que vê a política de forma diferente, querendo ou não. E eu posso dizer, a política aqui em São Gonçalo, a administração é ruim. Então, a culpa, a responsabilidade é do Brian? Sim, uma boa parte. Dos vereadores, sim, uma boa parte, mas é principalmente da população. Tudo bem que a gente carece por falta de bons políticos também, então não adianta que a gente pense também, é só a população, é o resumo de tudo. Culpa dos políticos, da população também, mas também por carência de bons políticos. Então, ao passo que a gente vai melhorando um pouquinho esses aspectos, a gente vai percebendo que dá para melhorar. Então, entrando bons políticos, se dispondo nas eleições, colocando o nome à disposição, a população enxergando esses bons políticos, que querendo ou não, por mais que sejam minoria, existem, e os políticos, depois que se elegerem, trabalharem pela população, assim como o Rogério falou, depois de eleitos, eles passam a representar 25 mil pessoas aqui, aproximadamente, não o bairro, o reduto eleitoral. Melhorando um pouquinho tudo isso aí, a gente tem uma melhoria para nossa cidade. Então, como eu dizia, o Brian, não conheço ele, a administração não é boa, mas a culpa principal continua sendo da população. Se a gente não mudar esse pensamento e começar a enxergar a política de uma forma como sendo a resolução dos problemas e não o problema principal, a gente não vai conseguir melhorar nada. Eu acho que isso que a gente está fazendo aqui, esse bate-papo que é ao vivo, que as pessoas estão podendo participar e interagir, é uma boa oportunidade que a população tem de reformular seus pensamentos antigos e, de repente, começar a mudar esse cenário que a gente está vendo aí hoje, né? E eu não estou falando só de mim, não. Eu estou falando da cidade inteira, por exemplo. Nós formamos o PL, daqui a pouquinho eu quero até falar um pouco mais do PL aqui. Nós temos bons candidatos, pré-candidatos no PL, nós temos outros bons pré-candidatos em outros partidos, basta que a população enxergue aqueles que têm capacidade, não adianta ter a oportunidade e não ter capacidade, você tem que ter capacidade para quando a oportunidade aparecer, você está preparado. Então, basta que a população enxergue. Escolham aqueles que são os melhores, porque senão não vai melhorar. A gente está falando do esgoto, e quanto tempo faz? Justamente por políticos que estão lá 5, 6 mandatos, enxerguem de uma forma diferente. Porque eu estou aqui, inclusive, não faço questão de falar só do PL, só dos pré-candidatos do PL, não. Lógico, existem outros bons. E o que a população precisa enxergar é isso. Uma das missões do PL não é eleger só PL, não. É mostrar isso aí e fazer com que a população de São Gonçalo enxergue o PL como sendo esse partido que está dando esse pontapé inicial. Mas é lógico, existem outros bons políticos por aí. Eu acho muito caro, certo? Um cara ir para vereança, certo? Ganhar um salário de vereador para ser um agente social, para ser presta concurso para assistência social. Para ser um operário de obra. Isso não é cargo de vereador. Eu também comungo da mesma... Não é cargo de vereador. O vereador ganha muito bem para fazer justamente uma fiscalização, fazer uma boa política, uma política honrada, honesta. Gerir leis. Fazer ali Esse é a função do vereador. Não é ficar fazendo atividade social. Para isso existe a Secretaria de Assistência Social, certo? Ou seja, não acho isso certo. E São Gonçalo tem essa mania, certo? De o vereador ficar ganhando voto por assistência social, por obras. Que obra? Pelo amor de Deus, né? Tá na hora de mudar isso. Vai ficar. Isso aí é coisa de 100 anos, 150 anos atrás, na época do curral eleitoral, dos coronéis políticos. Mas, nós estamos em 2024, vamos para 2025. Se as pessoas não conseguem perceber isso, elas não vão conseguir melhorar a sua vida, não vão conseguir melhorar o que todo mundo pensa que São Gonçalo. Cadê os empregos? Cadê isso? Cadê aquilo? Gente, você só transforma a sociedade através da política. Para você transformar a sociedade através da política, você tem que eleger político. Bons políticos. Não o cara que está ali
na função de político e não sendo político. Ele é um assistente social, ele é um mestre de obra, isso aí é correto? Realmente, será que a população não consegue perceber isso, não consegue enxergar essa diferença? Enquanto a população não enxergar essa diferença, não adianta querer mudança, não vai haver. Olha, vamos para a internet, vamos dar uma olhadinha como é que tá lá? Vamos lá, olha, o Adilson Domingues, lá de Turvolândia, bate cartão aqui sempre. Grande Adilson, ele tá dando boa noite pra gente, mandando um grande abraço. Boa noite, Adilson. Um abração pra você também. Luciano Lameu tá curtindo, o Lidmilson também, o José Reinaldo, a Nora Ney, a minha esposa Angélica também está aqui, Gustavo Souza, Vanderbil, o Fabiano Ribeiro, Edvirges Campos, o Hildo está dizendo o seguinte: Rogério, empresário de sucesso. Isso aí. Carla Nogueira está assistindo, Maicon Belato está mandando boa noite pra gente. Boa noite, Marcos. A Dulcevânia está assistindo aqui a gente. O Hildo comentou aqui, mandou mais um comentário. Rogério deveria candidatar a prefeito, seria com certeza um ótimo gestor. E aí, Rogério? Não, eu já tive a minha oportunidade atrás e agora não. Inclusive, eu bato palma pro Rogério, cara, porque, como disseram aí, um empresário de sucesso, de certa forma, da forma como as pessoas costumam enxergar a política, não só aqui, mas no Brasil inteiro, é um cara que não precisava estar fazendo o que está fazendo, e por isso eu bato palma pra ele. Quando eu apresentei o projeto pra ele, eu falei: topa, vamos comigo? Na hora. E eu imaginei que não que fosse difícil, não, mas assim que ele topou, eu falei: cara, que mentalidade diferente, porque ele é um cara que não precisava, não é candidato, não tem pretensão política. Uma vez ele escreveu um comentário e eu entendi, até comentei também de uma forma parecida. Ele tem uma empresa de sucesso, ele pode deixar pro filho, pro neto, mas isso não é só o que vai resolver, não é o suficiente. A política precisa mudar, e ele fazendo o que ele está fazendo é um exemplo para todo mundo aí, ó. Inclusive comerciante, empresário, é o maior beneficiado quando a política melhora. É exatamente aqueles que tinham que se posicionar e fazer diferente. Olha, deixa eu... uma terrinha. Não, deixa eu te... Agora eu vou fazer uma comparação. A gente pode dizer, em nível municipal, comparar o Rogério como se ele fosse o velho da van, ele ser o velho da Frute. Ué, não tá muito longe não, ué. Não tá muito longe não. Tem o velho da van, tem o velho da Frute. Vamos lá, quem mais? Ana Cláudia está assistindo aqui também, a Franciele Souza, Rafael Santos, Elaine Noronha, a minha amiga Nádia Burda, atriz e locutora que faz parte do meu elenco lá no Paraná. Um beijão no teu coração, Nádia. Anderson Jabulanes, Alexandre Silva, Judson Urbano. O Thomas Naga está dizendo o seguinte: pergunta para o Rogério o que ele achou do vereador que falou dele na Câmara nos últimos dias, mostrando que ele pode ser candidato que a Justiça liberou. Eita, esse é polêmico. Eu já escrevi no Face sobre isso um texto, certo? Mas gente, nós não temos um ex-presidiário sentado na cadeira da presidência, condenado em 3 instâncias. Não foi por um juiz só. Toda vez que a instância subia, a pena subia. Ou seja, mais do que comprovado, que foi provado, que foi condenado com provas. Aí veio o Fachin, que foi advogado da Dilma, e dá uma canetada e fala que está tudo errado. Isso daí, na verdade, que aconteceu aí... Chacoalha o papelzinho. Não, eu tenho uma liminar aqui. A liminar pode ser derrubada com liminar. Ele está condenado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Eu teria vergonha de fazer isso, porque se você for parar para pensar, se você tem uma liminar, você tem um processo. É como se você estivesse dizendo para a população: aqui, ó, teu processo aqui, ó, eu fui condenado, mas eu posso continuar. Isso não é feio? Eu pelo menos teria vergonha. Eu também teria. Olha, o Charles Oliveira está assistindo, o meu genro, Maicon Travassos, lá em Varginha, o Fabiano Ribeiro Aires está dizendo o seguinte: faz um ato democrático aí, Rogério, apresenta também os candidatos do PL, o grupo no qual representa também. Aqui a gente não está fazendo propaganda política, a gente está
falando sobre ideologia e sobre possibilidades. Até a lei eleitoral nos proíbe de fazer campanha antes do tempo. Então ninguém aqui está pedindo voto, ninguém está apresentando o candidato. Tá? A gente pode falar do projeto do partido, com certeza. Estamos falando sobre o PL, né? Estamos apresentando aqui o PL, o João Davi, aqui como presidente do PL. Exatamente. Fred Braga está assistindo, Rita Moreira, Jonas Filippini, Giovanni Albinati, o Fábio, meu cunhado lá em Pouso Alegre, grande Fábio, um beijão no teu coração. O Thomas Naga está dizendo o seguinte: está circulando um vídeo onde mostra o prefeito dizendo que o dinheiro sumiu. Tá difícil esses políticos. A gente já comentou com isso agora há pouco. O Josmar Procópio também assistindo a gente, linda, a Frederico Lima. Thomas Naga comentando: tá precisando as pessoas abrirem a mente e votar certo, pois nessa eleição com certeza vai mudar 3 vereadores. Talvez mais, talvez mais. 3? Tá pouco, hein? Ele disse o seguinte: o Brasil quer que tenha o pobre, a política sobrevive do pobre, e isso não vai mudar, infelizmente. É complicado isso daí. Porque... O que ele disse faz muito sentido. Se você for parar para pensar no cenário federal, por exemplo, o Lula, ele fica batendo no peito de ajudar o pobre, que não sei o que, tira o pobre da pobreza. Mas se você for parar para pensar, é exatamente isso que ele disse. Se ele tira o pobre da pobreza, qual que vai ser o discurso dele? Não, se ele tira o pobre da pobreza, ele não é eleito. Não é eleito. Ele precisa que o pobre continue pobre. Aí o cara entra para a presidência da República e sobe tudo quanto é imposto. Ele está atingindo quem? O pobre. As empresas. Porque diretamente Ninguém... o pobre é o que paga mais imposto, é o que reflete mais no salário dele ali, é o pobre. Por exemplo, essa garrafinha aqui, quanto custa? Essa garrafinha, justamente eu ia falar. Explica sobre isso, Rogério. Essa garrafa, hoje nós temos essa garrafa, é uma água gaseificada. Ela não é uma água mineral gaseificada. Porque a água mineral gaseificada, ela tem uma outra legislação. Então eu preciso da Agência Nacional de Mineração me dar autorização para eu explorar e comercializar o subsolo, porque o subsolo não é meu, é do governo. Né? Então, a partir de agora, o governo me deu essa autorização. Então, o que vai acontecer? Eu vou tirar essa água frute e nós vamos vir agora com uma água chamada Serra Morena, que é uma água mineral gaseificada. É a mesma água, certo? No fritar dos ovos é a mesma água. Mas a água mineral gaseificada, ela vai custar metade do preço dessa. Por quê? Porque nessa tem imposto e na água mineral gaseificada não tem. E por mais que o imposto aumente, por exemplo, essa custa R$22 na fábrica, a outra vai custar 12. Quer dizer, você está vendendo praticamente essa água atualmente como refrigerante. Sim. E se o imposto aumentar, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, ela custa R$5, tá? De imposto são 2. Aí se o imposto aumentar para R$3, quem vai ficar com esse prejuízo não vai ser o dono da fábrica. Se custa 5, ele vai passar para custar 6. Ele vai colocar o imposto no preço. Lógico. Então quem vai pagar? Quem tá população. comprando. Não adianta pensar que vai aumentar o imposto, que vai refletir no empresário. Não, vai diretamente na população. A empresa, as empresas, o comércio, ele nada mais é do que um órgão arrecadador para o governo. Certo? O governo taxa, você então faz o quê? Você faz seus cálculos, coloca lá o imposto que o governo está te cobrando e repassa isso. E depois passa para o governo. Então você é um órgão arrecadador. Exatamente. Você não paga imposto. Quem paga é a ponta. Eu pago. Não, você repassa. A tua empresa repassa na hora que você faz a venda, ela é compensada. Quem pagou o imposto na ponta lá de tudo isso daí é o consumidor. Sim. E depois tem o imposto referente à industrialização também. São 2 impostos. O IPI. Tem o IPI, tem o PIS, tem o COFINS, que são impostos que faz parte do meio fabril, né? Na onde você funciona tudo como débito e crédito, certo? Mas de uma forma ou de outra a empresa também paga. Ela tem um percentual que ela recolhe. Mas esse percentual também é repassado, porque senão a empresa quebra, lógico. Sim. Inclusive, eu vou aproveitar o gancho aqui também. Uma das missões do PL, não só aqui, mas no cenário nacional, é diminuir a carga tributária.
Tanto é que diminuiu Obrigado. na época do Bolsonaro. Sim, foi o empresário, o presidente que efetivamente conseguiu diminuir o imposto. Exato. Vamos lá, tem mais gente aqui, ó. O Daniel Azevedo Moura tá curtindo, a Nívia Silva Santos, a Maria Estela Massini Ferreira, a Rima Ramute, o Paulo Henrique, o engenheiro Paulo Henrique. Ele foi um engenheiro que fez aqui a estrada que liga São Gonçalo a Cordislândia. Ele sempre está aqui participando, assistindo o nosso programa. A Equivânia Vidal também. O Maguinho está assistindo, o Magno César Dias Carvalho, Tony Zeller, o David Franklin, o Vaguinho Santos, Angélica Junqueira. O Terenço Paulino está falando, tem vereadores que acham que é profissão, ou seja, vereador está ganhando é muito, deveria ganhar salário mínimo. Posso falar uma coisa? Eu discordo. Eu vejo muita gente dizer que o vereador deveria ganhar salário mínimo, mas se o vereador exercer muito bem como deve ser exercido Eu ia falar isso a aí. função dele, que é de uma responsabilidade gigantesca, porque você criar leis e fiscalizar é um trabalho que precisa ter muita qualificação. Pro vereador bom, Justamente. ganha pouco, pro ruim, ganha muito. É justamente isso aí que a população tem que entender. Uma pessoa que senta na cadeira de um vereador, que ocupa a cadeira de um vereador, certo? O cara tem que entender. O cara tem que ler um projeto, tá? E não tem dificuldade cognitiva nenhuma. Certo? Ele tem que ler e saber o que ele está lendo, saber o que ele vai votar. Nós já vimos, eu já assisti reunião de Câmara que o vereador votou, depois que ele votou, ele falou, mas não era isso que eu estava entendendo, o cara votou, não sabia o que ele estava votando. Exato. Não leu. O cara não leu o projeto lá. Mas isso acontece até no deputado federal fazendo isso. Mas lógico, mas Sim. o que eu estou dizendo, a população tem que tomar ciência de que o voto é importante. Lógico que acontece. Nós temos tiririca lá, filho. O Maurício do vôlei, Meu Deus, o cara votou pra voltar o DPVAT. Porra, eu toda vez que ele posta alguma coisa, eu vou lá e comento lá e a volta do DPVAT. Que pô, é um absurdo, ninguém esperava que o cara fosse fazer uma dessa com a gente. A Elaine Nejaim tá dando uma boa noite pra gente. Boa noite, Boa noite. Elaine. Boa noite. Aqui o Maguinho tá dizendo o seguinte. Em meu modo de pensar, ser vereador não é uma profissão, mas amor. Acho que vereadores não deveriam receber salário. Eu volto naquilo que eu estou falando para você, é uma responsabilidade muito grande, Maguinho. A gente tem que escolher bons vereadores para que eles se envolvam, porque quando você não recebe nada, você faz por amor a gente só gasta aquele tempinho que a gente tem de sobra e olha lá. Por amor não vai. Não vai. Ninguém trabalha por amor. Ninguém trabalha Nem por amor. relógio. Nem prostituta trabalha por amor. É isso aí. Olha aqui, a Carla Nogueira. O difícil é explicar para as moscas que mel é melhor que merda. Carla e Gilmar de Três Corações. Ó. Inclusive foi um exemplo que eu dei aqui da outra vez, eu vou falar de novo. Isso aí. A turma fala muito. Isso aí tem uma profundidade filosófica. Muito grande, muito grande. Por exemplo, quando a turma fala, mas eu não gosto do Lula, mas o Bolsonaro é isso, aquilo. Os dois picolé, o de limão e o de merda. Só porque o Bolsonaro era azedo, a pessoa prefere chupar picolé de merda. Aqui, ó, o Salminho, o Antônio Salmon tá assistindo, Leander Martins, a Edvirges Campos Porto, a melhor água mineral é da Frute. Obrigado. Leander tá dizendo o seguinte, refrigerante da Frute de abacaxi gelado com um pão com salame não tem coisa melhor, top demais. Rogério, um cara inteligente e merece respeito. Muito obrigado. Aline Rodrigues Lameu assistindo, Júnior Clayton, Carol Souza, Cláudio Lemos, Tem gente aí. Vaguinho Santos. Aqui, o Fabiano está dizendo o seguinte, Fabiano Ribeiro. Vereador tem que tomar café da manhã na obra junto com os funcionários, ver se o café é nutricional, pois esse setor é o que põe a mão na massa. Saber para onde são distribuídas as mãos de obra e de tarde trazer um repasse
para ver a qualidade e o redimensionamento do serviço. Automaticamente passa a saber o custo e evita o ato de superfaturamento ou de subfaturamento. Discordo disso aí pelo seguinte, né? Isso não é papel do vereador, isso é papel do secretário que é daquele setor. O secretário tem que tomar conta disso, não é o vereador. O vereador tem que tomar conta do macro. Tem que tomar conta do macro. O que é o macro? Depois que tiver tudo pronto, planilha pronta, os gastos, o que você vai olhar dentro do orçamento, se o orçamento está sendo cumprido, se não está, o que tem, o que não tem. Aí beleza, aí você tá fiscalizando uma coisa que é geral. Você descer a esse nível, você já pensou um vereador de São Paulo tem que sair para a obra? Não concordo. Aqui, ó, o Pichot está aqui falando que a gente tem o pior prefeito da história do Brasil e está pedindo para Brasil. E está pedindo para mandar um abraço. Aí um abraço para você, Pichot. Sim. Vamos continuar aqui que não parou não. Não parou não. Aqui tem muita gente participando. Coisa boa. Muita gente assistindo. Pera aí, não tá carregando as mensagens aqui agora vai. Vamos ver se. Beleza. Pera aí. Acabou a água. Prêmio. Aqui eu não tô, aparece aqui que tem um monte de mensagens, mas eu não estou conseguindo ler as mensagens. Meu amigo YouTube, por favor, me ajude. Agora sim. Olha aqui, ó. A Elaine Nejaim está aqui também, o Donato Perini, a Maria Catarina, lá da Unip, está assistindo a gente, a Marley Galvão, lá em São Paulo. Opa, chegamos, boa noite, sejam muito bem-vindos. Muito bom ver jovens na política. A Marley está lá em São Paulo, é uma amiga querida que eu tenho, ela não perde um programa. Coisa boa. Olha, a Maria Catarina está dizendo o seguinte, boa noite. O Alisson Papai aqui, ó, tá dizendo Deus, pátria, família e liberdade. É isso aí. Boa noite a todos. O Luiz Felipe tá mandando uns positivos para você, teu irmãozão. Coisa boa. Guilherme Oliveira, boa noite a todos, Deus acima de tudo. Sim. O Fábio Guimarães, da BSJ Group, lá em Macaé, boa noite, meu amigo. O som não está muito bom. O que será que está acontecendo com o som? Deixa eu dar um play aqui para ver o que está acontecendo com... Alanis, o meu microfone tá muito alto, Alanis. Alanis não, Isadora, o som tá muito... Eu já tô trocando tudo. Pode baixar o meu microfone, pode baixar o... O microfone tá estourado, tá estouradaço. Vamos lá. O Guilherme Oliveira, boa noite a todos. A Bruna, boa noite. Rita de Cássia, boa noite. Parabéns pela entrevista. Falar sobre política e educação. O Lorival Rodrigues, está mandando um positivo. Manda um abração pro meu vô, Rita de Cássia Vilela, aí, tua irmã, viva o conservadorismo. Antônio Silvio, PL. Francisco Neto, boa noite. O Alisson, Brasil acima de tudo, tá repetindo a política. Aqui, ó, o Luiz Felipe está dizendo o seguinte: a política assistencialista em São Gonçalo do Sapucaí enraizada e faz muitos anos. Sim. A Áurea está mandando boa noite a todos. O Theo está mandando um abraço aqui para mim. Rogério e João, parabéns por estarem tentando ajudar São Gonçalo. Essa política do assistencialismo que ele tocou aí, né? Só dar uma... Mudou alguma coisa nos últimos 50 anos essa política assistencialista? Não. Se não mudou, então tem alguma coisa errada. Então vamos lá. Pera aí, deixa eu dar uma olhadinha ali na técnica. Pode ir falando aí, mandando os alôs aí, ó. Beleza. Pode mandando os alôs. Fala, João. Eu quero mandar um abraço pra todo mundo que tá mandando mensagem pra gente aqui. A gente falar sozinho não adianta nada, então mandar um abraço pra turma que tá assistindo, tá acompanhando, que tá mandando pergunta, tá mandando abraço. Isso daí é o combustível que a gente precisa. Fico satisfeito de cada abraço que vocês estão mandando aí. Vocês podem ter certeza que eu mando outro pra cada um de vocês aí. É isso aí. Sem interação... Não adianta nada. Não adianta nada, que eu já dei com a cotovelada aqui. Vamos ver, o pessoal que está assistindo a gente aí, vê se o som melhorou, se não está saturando tanto. Vamos ver aqui. O som está detonado. Olha,
Aí, a Rita de Cássia está dizendo, não conheci o João Vitor, que rapaz genial, uma mentalidade e consciência política incrível. Obrigado, nós ficamos satisfeitos. O Donato está dizendo que surjam muitos João Vitor. Com certeza. Coisa boa. Tem que fazer isso, não. A Rita está dizendo aqui. Amém. A Rita, tua irmã, está falando assim, meu irmão é foda. A Rita também é. Somos. Aqui a Marina, a mamãe, está dizendo, orgulho do meu filho. Obrigado. Que legal, olha, participações em peso, muita gente assistindo. Coisa boa a gente ouvir essas coisas aí. Tanto no YouTube quanto no Facebook. Se você tá tanto no YouTube ou no Facebook, aproveita aí, deixa o teu curtir, siga o canal no YouTube, siga o meu perfil no Facebook e ativa o sininho para você ficar por dentro todas as vezes que a gente tiver novas transmissões. Vamos continuar agora com os recadinhos da paróquia. Peraí, nesse recadinho aqui eu quero falar com o Rogério. Rogério, a respeito do investimento feito agora para o lançamento da água mineral, falei logo no começo, eram 10 milhões para serem investidos nessa linha de produção. Não é só na linha de produção, é no projeto de água mineral. No projeto de água mineral. Desculpa. No projeto de água mineral, nós fizemos um cálculo de investimento de 10 milhões. Já ultrapassou, certo? Na hora que for fechar mesmo, começar a produção, com certeza esse número vai estar estourado, certo? E nós temos, não tem como voltar, né? Não tem como segurar. Certo? E isso daí, você está com esse projeto já faz uns 14 anos já. O projeto em si, sim, não o gasto, né? Não, mas a burocracia toda vem durando isso daí tudo, né? A burocracia, sim. Nós começamos a primeira análise para saber se era água mineral ou não foi em 2010. Aí deu água mineral. Quando deu água mineral, nós fomos atrás da Vale, que era a dona do equilátero aqui registrado, que é o subsolo, e fizemos um negócio, um leilão da Vale e compramos da Vale. Deixa eu dar uma olhadinha lá no som, pode ir explicando a respeito disso. Aí nós compramos da Vale, né, o direito de lavra, e daí começou o projeto. Aí foi compra de terreno, toda essa burocracia que todo mundo sabe aí que nós tivemos que passar com a prefeitura de São Gonçalo, que tinha aquela estrada que cortava ali no meio entre. Já está dando problema de não dar. O que a fábrica tinha, e o que nós adquirimos. Aí, bom, eu sei que acertou, depois que acertou, nós começamos a fazer a coisa, e hoje já deve ir 36 meses para 40 meses já montando o projeto. Uma coisa boa demais. Tá maluco. Só quanto mais, é o que a gente falava, quanto mais uma empresa como a Fruit crescer, melhor para cidade. Vai aumentar quantos funcionários? A quantidade de funcionários hoje, ela praticamente tá restrita à expedição. Porque as máquinas hoje em dia, elas fazem tudo sozinho, então você não tem... maquinário. Na sala de produção mesmo nossa lá, vai ter o quê? Vai ter um funcionário vigiando cada máquina, são 4 máquinas. Então, mas o retorno financeiro dos tributos gerados com o aumento das vendas agora, porque você vai ter um preço competitivo no mercado de água, a cidade vai sair ganhando muito com isso, né, Rogério? Sim, não. Você aumenta o recolhimento de imposto, independente de... não vai ter imposto na água. Esse não ter imposto na água, isso não significa que é zero. Tem CEFEM, tem algumas coisas, tem algumas taxas que são pagas, e que de uma forma ou de outra isso contribui para depois com o FPM. Sim. Com certeza. Com certeza. E outra, você tendo uma água com preço competitivo, ela vai vender muito mais do que... É o que a gente fala da curva de Laffer, né? É o que o Lula está fazendo ao contrário. Assim, você vai indo, você chega num ponto em que você estoura essa curva de Laffer, ou seja, o empresário faz a conta. Será que compensa eu pagar essa quantidade de imposto ou correr o risco? É o que está acontecendo no Brasil hoje. Quanto mais imposto ou o empresário paga e quebra ou só nega. Então o que acontece no Brasil hoje, o que está acontecendo no Brasil hoje é justamente isso aí. Não tem limite para cobrar imposto, certo? Nossa carga tributária já é uma das maiores do mundo. Então, infelizmente, viver com isso e até que alguém
chega igual o Paulo Guedes e conseguiu enxergar isso aí, né? Ó, nós vamos diminuir. Que ministro sensacional. Aumenta o volume de vendas, aumentando o volume de vendas, automaticamente você está aumentando a arrecadação. A gente falava isso esses dias conversando com o Rogério, do Bolsonaro e da equipe dele e tal. Por exemplo, uma vez questionaram o Bolsonaro, né? O que você vai fazer em relação à economia e tal? Eu não sei, o Paulo Guedes que sabe. E como foi um ministro que efetivamente melhorou a nossa economia, como eu falava, né? Diminuiu de fato os impostos. E se a gente for parar para pensar na ponta do lápis, o que a população no geral precisa é exatamente isso. Alguém que chegue para melhorar a economia e que faça o imposto diminuir. Porque a gente dizia, o empresário não paga esse imposto na ponta do lápis, quem vai pagar é a população que vai comprar. Eu vou fazer uma pergunta agora que eu vou jogar vocês de saia justa, não sei se vocês estão preparados para responder, mas vou fazer assim mesmo. Eu com certeza. Então vamos lá. Então vamos, é lógico. Eu lembro que na época do governo Bolsonaro deu um boom no preço dos combustíveis que todo mundo reclamou e usava isso de propaganda contra ele. Aí ele pegou e fez um arcabouço ali tributário de uma forma que ele conseguisse, com o lucro que seria repassado da Petrobras para o governo, esse lucro fosse repassado para os estados e os estados baixariam os impostos para esse combustível realmente baixar. É porque e depois o governo entrou e tirou isso e baixou o preço, acho que até na canetada. É o ICMS. O que vocês pensam disso e como é que isso funcionou necessariamente? O Estado cobra o ICMS sobre o combustível, cobra sobre a energia elétrica. Esse é o Estado, não é o governo federal, é um imposto estadual. Então foi feito esse malabarismo por conta disso. Então repassou, na época, eu acho, uma parcela do lucro que o Estado teria, o Estado que eu digo é a União, teria para os estados para compensar essa perda de ICMS. Por quê? Preço de combustível é commodity. O nego fala assim, tem que baixar combustível na caneta, baixar combustível, igualzinho a Dilma baixou a energia elétrica, todo mundo lembra disso, todo mundo sorriu, né? Nossa, o brasileiro é imediatista. Não, nós estamos pagando menos energia, menos conta menos valor na conta de luz, todo mundo ficou satisfeito. Depois a conta veio, né? Porque como não existe nada de graça, a conta veio. Sim. Então, para você baixar a conta de luz, você tem que fazer investimento em geração de energia elétrica. A gente não pode esquecer que ele fez esse acordo dos impostos, ele fez aquilo que... Eu acho que ele fez aquilo que ele podia, e como a gente falava, o Paulo Guedes é um ministro um dos melhores que nós já tivemos, então eu tenho certeza que o que foi... que estava à disposição eles fizeram. Mas a gente não pode esquecer, por exemplo, da guerra, né? A Rússia é uma das principais... Sim. Pandemia e guerra. Sim, mas agora como é que eles estão fazendo para manter esse preço baixo, tendo tirado tudo isso daí, está na canetada também para manter esse preço baixo como está? Na verdade nem está... Na realidade, a Petrobras está com a mesma equipe da diretoria? Não, foi mudado. O dólar 5,51 fechou hoje, certo? Acho que é 5,51 a última vez que eu vi. Tem certeza que o preço do combustível é esse? É isso que eu estou Ou seja, questionando. É um preço que não é a realidade. A conta vai chegar. De uma forma ou de outra, a conta vai chegar. Eu falar isso agora. Mas a conta vai chegar quando? Gente, a conta às vezes demora 5, 6 anos para vir, mas ela vem. E quem que vai pagar isso? É complicadíssimo. A população não pagou a conta de energia elétrica da Dilma? Eu lembro, Rogério, eu tinha comprado um painel eletrônico aqui na cidade. Eu lembro disso. E ela tinha feito a conta de energia vindo baixa, né? De repente, a minha conta de energia assim dobrou, sabe? Naquela época eu estava pagando mais de R$2.000 por mês de energia. Eu falei, não tem como eu continuar com isso daqui. É inviável. O meu sonho era um governo Bolsonaro invertido.
né? A gente podia ter jogado na mão do Lula o governo pandemia e guerra para ver o que aconteceria, e agora o Bolsonaro para ver se a gente teria uma diferença. Porque é o que eu falava, querendo ou não, tem muita gente que não gosta do Bolsonaro, e eu gosto, a gente falava isso esses dias. Ele foi o cara que, isso ninguém vai tirar dele. Ele fez com que a gente fosse patriota de novo, ele fez renascer esse sentimento do patriotismo, isso foi ele que fez. Bandeira do Brasil, e a gente, os Estados Unidos desde pequena criancinha já nasce já sabendo, ó, o comunismo é uma merda. É filme de... Todo filme é um lutador, ele vai lutar contra o lutador da Rússia. É desenho animado, é Estados Unidos contra a Rússia, é contra o comunismo. Isso, de fato, a gente precisava. O Bolsonaro trouxe isso de volta, ninguém vai conseguir tirar isso dele. Mas eu não quero nem falar o Bolsonaro como pessoa, não, porque, como todo mundo, o Bolsonaro tem muitos defeitos. Mas a equipe era muito boa, muito preparada. Paulo Guedes, Tarcísio, cara, esses caras são sensacionais. A equipe do Lula não chega perto disso, eu falo isso sem problema nenhum, pode falar. A equipe política é outra técnica. Sim. A diferença está aí. A diferença da equipe política e da equipe técnica é exatamente isso. Então, quando a gente pega a economia, por exemplo, eu queria ver um governo Bolsonaro com a economia sem guerra, sem pandemia, para ver o que acontecia com a economia. O Paulo Guedes conseguiu melhorar muito a economia do Brasil no meio disso tudo. Então você imagina só um governo do Bolsonaro com o Paulo Guedes ministro, Tarcísio ministro, e todo o resto da equipe, a Damares, a turma toda de ministro. Tereza Cristina. Imagina essa equipe toda aí, sem guerra, sem pandemia, cara. Eu pagava pra ver, eu tenho certeza que ia ser muito bom. Infelizmente nem tudo são flores. Vamos voltar para o município. Rogério, hoje você enxerga o São Gonçalo do Sapucaí tendo o que de principal problema que você acha que a gente pode ter solução? O principal problema do São Gonçalo? E que você acha assim que tem a solução. Porque tem problema que não tem solução. O povo, por exemplo, é um. Não, mas se o povo... A gente está fazendo aqui um trabalho aqui que se o povo nos ouvir, se o povo... ele pode conjecturar... A solução. Mas é isso que eu digo. Tem que ter vontade, sabe? Aquela coisa, aquela vontade de mudança. Essa vontade de mudança que vai fazer com que a gente saia da onde a gente está. Isso eu sempre desde o começo do programa falei isso lá. Vontade. A vontade depende de quem? Do povo. E o povo é muito bom. O voto é do povo. Agora, o povo é inocente. O povo é inocente, o povo é necessitado. Então, isso faz com que o imediatismo do latino-americano venha aflorar na hora do voto. E esse imediatismo, certo? Faz com que aquele cara que fez esse ato pague por 4 anos. Rogério, a gente nota lá que nos Estados Unidos eles têm os dois principais partidos que sempre disputam a corrida eleitoral, que é o Partido Republicano e o Partido Democrata. O Partido Democrata sempre defende um pouco mais políticas sociais. Ele é progressista. E o republicano mais políticas de Estado, pelo que a gente acompanha. Mais conservadorismo. Mas a gente não vê ninguém defendendo bandeira comunista nos Estados Unidos. Mas disfarçado, por exemplo, o governo do Biden, se você for parar para pegar a equipe dele, de governo dos principais, inclusive essa semana, eu não vou me lembrar agora o nome, mas um dos Putz, agora eu tenho que lembrar o cargo. Se você ver os países onde são governados pelos democratas, você vai ver que o socialismo está ali. Ó. A Califórnia está sendo destruída por quê? Por conta disso. Certo? Por conta disso. É o que a gente falava aqui da equipe. Em qualquer lugar do mundo. Você teve lá na Califórnia. Como que é o cenário que você viu lá? O cenário... A Califórnia é o estado mais rico dos Estados Unidos. Sim. O cenário que você vê lá é um cenário que está sendo destruído. Esse cenário da destruição já começou e tem empresas mudando para o Texas. Por quê? Porque aquela política é que os estados têm mais independência. Aquela política da assistência social, da droga liberada, certo? Peraí, tudo tem limite. Tudo
tudo tem limite. Você não pode liberar as coisas, porque o ser humano, de uma forma ou de outra, é um ser incontrolável. E aos pequenos Ele passos. é um ser incontrolável. E se você libera, você cai num problema social grande. E São Francisco, por exemplo, está com um problema social grande. Pô, mas isso é política internacional, isso é problema deles. É problema deles. Eu quero resolver um problema aqui. Inclusive eu trouxe... Deixa eu só mostrar isso aqui. Inclusive eu trouxe, o Rogério falou da droga, eu quero até mostrar que eu trouxe uma foto aqui, não sei se vai conseguir mostrar, o novo equipamento da polícia, você viu o novo equipamento da polícia? Uma balança? Você viu? Meu Deus. Olha isso aqui. Essa é a realidade do Brasil, cara. O STF dando... A gente vive numa ditadura do judiciário hoje, isso é verdade. Antes... Eu trouxe até uma anotação. Antes, o usuário podia ser processado mesmo que não fosse preso. Agora, deixe ser submetido ao processo penal. Não tem registro nem na ficha criminal. Não pode prestar nem serviço comunitário mais. Eu tenho... Cadê meu celular? Eu fiz uma continha boba aqui. Quando a gente entende a quantidade que eles querem liberar de 40 gramas... Dá 133 baseado. 133. Presta atenção nisso aqui. Olha aqui. 40 gramas dá 133 baseados? É lá, ó. 40 gramas, 133. 30 gramas, um baseado, R$10. 133 baseados, são R$1.330. O cara vai andar com isso aqui no bolso sem poder ter nem sequer uma ficha criminal. É um tráfico já. É lógico, isso daqui é um prato cheio pros aviãozinhos, pros traficantes. Isso daqui, quando o cara passar a andar com 40 gramas de maconha no bolso e a polícia não puder fazer nada, quem que vai ficar favorecido nisso aqui? Eu pergunto, inclusive, aonde que a gente vai comprar maconha legalizada? Quem que vai sair com essa decisão? Quem que sai ganhando nisso tudo? Tráfico. O STF tá dando um tapa tão grande na cara do brasileiro que a gente entende que liberando, descriminalizando que seja, ou a gente tem a legalização de fato, a gente passa a comprar isso aí em padaria, onde for, que não vai resolver, inclusive eu falei isso da última vez, mas pelo menos é uma situação diferente. Agora, do jeito que tá, o único beneficiado nisso aí é o traficante. Eu falo o seguinte, eu sou um cara mais liberal, certo? Mas eu não concordo com a atitude que foi feita pelo órgão que não é para legislar. Exato, é para ser um carro na frente dos bois. É para cumprir a Constituição. Eles rasgam a Constituição, passam na frente do Legislativo. Isso aí é para ser decidido dentro do Congresso Nacional. Eles que são representantes do povo. Se o Congresso libera ou deixa de liberar, bom, beleza. Problema. Não, aí é outro problema. Mas da forma como foi feito, eu sou contra. Inclusive, você sabia que o Gilmar Mendes e o Toffoli... Se o Congresso fizesse essa lei, eu não seria contra. Eles foram eleitos. Eles representam o povo. É um problema que nós vamos ter que enfrentar. Ou é uma solução para muita gente, ou é um novo costume que a gente vai ter que passar a conviver. Isso é uma questão de evolução ou involução. Retrocesso. Mas eu tenho essa liberdade, eu tenho esse pensamento mais liberal. Não sou tão conservador igual o João. Eu tenho esse pensamento, mas dessa forma, pelos caminhos corretos da nossa Constituição. Não da forma como foi feito. Da forma como foi feito, eu sou contra. Eu sou totalmente contra. Mesmo que fosse pelo Congresso, eu não aceitaria. Mas vocês não acham que o Congresso também se omitiu nesse assunto? O Congresso está omitindo desde quando? Desde quando começou esse ativismo judicial, o Congresso está se omitindo. Congresso, Senado. Aí você pega um Pacheco da vida lá, aquilo ali parece um poodle, rapaz. Aquilo é um poodle de madame. Sim. Certo? Aquilo ali não faz nada. Ele só faz alguma coisa quando alguém cutuca ele, olha lá. Tudo. Ou seja, não dá. E outra? É uma decepção para os mineiros. Sim. Aquela cara de bolacha, não tem atitude, certo? Nós estamos precisando ali dentro, não é de um pulo, nós estamos precisando ali dentro do pitbull, pô, para enfrentar o STF. Você sabia que o Gilmar Mendes e o Toffoli, eles queriam fazer essa liberação toda, era para todas as drogas, não era só para maconha, não. Os outros ministros que barraram a maioria preferiu que fosse só a maconha. Mas você imagina só nessa situação, se fosse todo tipo de droga. O Toffoli e o Gilmar Mendes. Aí eu acho que aí eu não acredito nisso, não, porque... Mas eles disseram lá. A droga sintética, que é o grande problema hoje da Califórnia, né, que é o problema do mundo inteiro, Noruega, França, a Europa inteira, né?
essa droga sintética, ela tá acabando. Era o que eles queriam, era pra estar liberado agora. Tá fazendo zumbis. É lógico. Nós estávamos falando agora, né? Vamos voltar à política então. Deixa eu só terminar então de falar disso aqui. Você já parou pra pensar se você pudesse colocar droga dentro do refrigerante pra fidelizar o teu cliente ali, ele fica ali no... Cara, tá errado. Tá, Tem sim, duas com coisas certeza. que eu quero Com pontuar certeza. disso aí. Por exemplo, quando a gente pensa na cerveja. Se você bebeu, a polícia te para, faz bafômetro, está preso. Sim. A maconha, que jeito que eles vão fazer? O que atrapalha é a capacidade cognitiva. Eu não sei se já existe, já liberado pra polícia, mas já tem os detectores que ele pega o THC. Sim. A polícia... Concordo que existe alguma... Não Vai acontecer, isso que eu ia dizer, não vai acontecer. Mas a maconha, apesar de eu ser contra essa liberação dele, mas a maconha, o cara que consome esse tipo de droga, ele ainda é mais de boa do que das outras drogas. Querendo ou não, é o primeiro passo. O maconheiro não te rouba, o maconheiro ele... Depende. Agora, Eu prefiro... Agora o craqueiro, o cara que usa cocaína... Eu prefiro não dar brecha, A droga sintética, ela é realmente complicadíssima. Certo? Inclusive, um outro ponto, só pra gente mudar de assunto. Deixa eu te falar uma coisa que um policial uma vez me falou isso, um policial federal me falou isso. Não estou defendendo droga, vou explicar a explicação que ele me deu na ocasião. Ele estava me contando que na época, isso há uns 100 anos atrás, começou a ter uma migração muito grande para os Estados Unidos, principalmente dos mexicanos. E esse povo chegava lá, era um povo que era trabalhador, não tinha ficha corrida na polícia, mas ele estava causando problema na sociedade por causa de eles iam para pegar para subemprego, eles acabavam aumentando os gastos com previdência, com saúde. O que os Estados Unidos achou para poder pegar esses caras e mandar eles de volta? Porque como é que você vai colocar um cara para fora se o cara não deu motivo nenhum? Pegar na cultura do cara, porque os caras tinham a cultura de fazer o consumo da marihuana, que é a maconha, entendeu? Depois dessa guerra às drogas, eles conseguiram classificar esses caras, esses latinos todos como maconheiros e colocar todo mundo para fora, entendeu? Essa foi a explicação que esse policial na ocasião me deu. Entendeu? Agora, eu não vou fazer juízo de valores, eu estou passando a informação. Sim. Inclusive eles saíam do México, ou seja, lá para onde for, para ir para os Estados Unidos em busca de melhor qualidade de vida. Sim. Então, se a gente for parar para pensar se lá onde eles viviam era liberado e a sociedade era ruim, eles estão indo para os Estados Unidos. Sempre foi liberado, né? A maconha Sim, então, pois sempre fez parte da cultura. Querendo ou não, eles estão saindo de lá, ué. Se o negócio fosse bom, não precisava sair. Essa discussão, ela virou uma discussão política. Sim. Certo? Ela virou uma discussão política. Então não adianta querer falar isso, falar aquilo. A maconha existe há quantos anos? Certo? A maconha existe... A folha da coca existe há quantos anos? Mas vamos falar da maconha em si. Woodstock, 1970. Mas o principal, certo? o mais O que problemático... se fazia ali? Então, quer dizer, virou uma discussão política. Eu acho para terminar o assunto, eu acho que o STF não poderia ter feito isso. Ponto, acabou. Se o Congresso vai agir em cima dessa decisão e vai tomar outra decisão, é outro papo. Mas é difícil porque quase todo mundo que está ali no Congresso tem ficha corrida. Eles têm medo Não, Luciano, já mudou muito. O Congresso já barrou o STF, inclusive na hora do aborto. Na pauta do aborto. É o que eu ia falar agora. Na pauta do aborto, o Congresso já barrou. Tanto é que o Fux já tirou o pé do acelerador. Peraí. Eu ia falar isso agora. O que eu acho é o seguinte, a gente não pode dar brecha. Por exemplo, essa canetada do STF em relação à maconha. O Gilmar Mendes e o Toffoli já tinham uma opinião diferente, que não devia ser só maconha. O resto dos ministros é que quiseram que fosse só maconha. Querendo ou não, é uma brecha. Querendo ou não, é o primeiro passo. Assim como eles estão tentando fazer com o aborto. Primeiro uma discussão, aí daqui a pouco a próxima discussão, até 22 semanas, o uso da assistolia fetal, cada semana é uma coisa, cada mês é uma coisa.
Enquanto a gente estiver dando liberdade para que esse tipo de coisa aconteça, daqui a pouco vai liberar. Daqui a pouco não vai ser só a maconha, como o Rogério disse. A droga sintética é o mais perigoso. A partir do momento que liberar, aí vira uma Califórnia, aí vira o que acontece. Aí não tem mais jeito. Aborto é a mesma coisa. Olha, como aqui no meu programa, eu não tenho filtro, eu vou fazer aqui, ó. Meu amigo Jorgito Roque mandou aqui uma mensagem que eu vou ler. Faço questão de ler, que aqui qualquer um que mandar uma mensagem, ela sendo respeitosa, eu leio. Ele falou o seguinte: boa noite, estou assistindo no YouTube. Está sendo uma ótima entrevista. Parabéns a todos os envolvidos. Só lembrando que o Bolsonaro está apoiando a reeleição do Pacheco para presidente do Senado. Eu tenho vergonha de ter trabalhado 8 anos de graça para o Bolsonaro. Se arrependimento matasse, não estaria aqui escrevendo essa mensagem a vocês. Bolsonaro é uma M, Lula é 2 M, e para 2026, saia da seita. Eu não personalizo política. Eu acho um erro isso. Eu não personalizo, eu não falo bolsonarista e lulista. Eu detesto esse tipo Eu também não gosto disso, não. Também. Detesto esse tipo de rótulo. Eu acho o seguinte: o brasileiro sempre acreditou no salvador da pátria. Então, eu não gosto disso. O que eu gosto é o seguinte, ó. Qual é a ideologia? Quais são as bases? Qual é o contrato social desse partido e desse partido? O que esse partido defende, o que esse partido defende? Como nós estávamos falando no programa do democrata e do republicano. Essa forma de fazer política, para mim, é a melhor forma que tem. É o que eu falo para você, São Gonçalo. Pega os partidos aqui de São Gonçalo e olha, é uma mistureba de esquerda, de direita, de ideologia de qualquer jeito. É uma angústia de caroço o negócio. Você acha que isso pode dar certo? Ah, não, mas o que tá é aí fala o nome do Mané, do João e do Joaquim. Não, é o Joaquim que manda. Que Joaquim que manda? Peraí. Não é assim que funciona. Política não é assim que funciona. Os partidos você personalizar a coisa, você ter um dono. Não funciona. Esses dias eu disse. Funciona. Aí você não pode ter um dono. Você tem que ter partidos fortes, certo? Com membros ali dentro, filiados de forma consciente daquela ideologia e trabalhar de forma coesa com aquele contrato social daquele partido. Não da forma como é feito, entendeu? Você pega um cara que é totalmente socialista, petista de carteirinha, mas em vez de filiar no PT, ele vai lá e filia num partido qualquer para não demonstrar que o cara é petista. Se ele esconde ideologia, como é que não vai esconder? Se elege e fica ali fazendo aquela politicagem socialista, sabe? Velada. Aquela política velada, não é aquela política. Não, é diferente. Por exemplo, o que eu tenho que falar, eu falo. Dou em quem doer. Certo? Eu estou aqui com a verdade. Sim. Certo? Eu não fico fazendo as coisas veladas. Se eu tiver que citar nome, eu citarei nome. Eu já disse isso e falo isso. Citarei nomes, eu vou nominar, certo? Eu não tenho um rabo preso com ninguém. Mas garanto que você vai fazer isso sempre com parcimônia e fundamento. Você não vai sair aqui xingando outras pessoas. Não estou xingando, estou falando colocar as coisas como elas são. Abrir, ser transparente na colocação. Aí, para ser transparente na colocação, você tem que dominar. Se você não nomina, você não está sendo transparente. Você está fazendo a coisa veladamente. Aí eu não concordo. Esses dias eu fiz um comentário, inclusive numa publicação do senhor. Os partidos em São Gonçalo, eles sempre serviram como escada para eleger político. Sim. Ninguém aqui nunca vestiu camisa de nada. Eu tenho 21 anos, eu sou jovem, o Rogério tem muito... Quantos anos você tem? Vou fazer 70. 70. O velho da fruta. É o velho da fruta. Eu falei que eu não conheço porque eu não tenho essa memória. Ele lembra bem, ele pode dizer. Os partidos aqui sempre fizeram isso, sempre foi assim. Não existia um partido que vestisse a camisa, e que é o que a gente está tentando fazer com o PL.
tornar o PL Partido Conservador de São Gonçalo. A gente sabe que a maioria da população é conservadora. Sintam-se representados pelo PL. Essa é a nossa vontade. Sim. Não é conservador, não é direita. Tudo bem, não tem problema. O PL está de portas abertas para aqueles que se identificarem com o PL. É isso que a gente quer. Da mesma forma como eu acho que se tiver um PT, por exemplo, que fizer da mesma forma, eu respeito o direito deles pensarem de forma errada. É o que eu disse esses dias no grupo, inclusive. Não é que eu respeito a opinião deles, porque eu não concordo. Eu respeito o direito deles pensarem de forma errada. Sim. Mas tudo bem, é aquele negócio. Vestiu a camisa, pelo menos tá vestindo, pelo menos saiu de cima do muro. Pelo menos a intenção era que tivesse aqui em São Gonçalo o Partido Conservador, o Partido Progressista, o Revolucionário, que fosse. É o que a gente tá tentando fazer com o PL. Não, na época do regime militar nós tínhamos 2 partidos. A Arena e o MDB. MDB, ou seja, tinha a Arena que era a situação, né? Era, vamos dizer assim, a direita, né? E o MDB que era o progressista, né? Que queria a revolução. E era bem definido, as coisas eram bem definidas. Aí virou essa miscelânea que a gente não consegue mais saber quem é quem. Nós não conseguimos mais identificar, você consegue identificar o que eu sou. Mas o partido, você acabou virando gente assim que você não tem mais controle, né? Os partidos políticos de São Gonçalo, nós estamos tentando fazer o quê? O PL ser essa identidade, sabe? Você se identificar com o partido e o partido ser para você aquele reduto em que você se sinta bem ali dentro. Ou seja, é isso que eu quero para a minha vida política, é isso que eu quero para as minhas convicções e pelo aquilo que eu penso ser colocado dentro da política. Então, o PL vai ser o caminho, vai ser a ferramenta para que o cara possa realmente fazer a mudança da sociedade de acordo com aquilo que ele deseja. Não é aquela miscelânea. Porque você entra num partido aí que tem todo mundo, que tem um viés esquerdista, mas o partido é de uma forma ou de outra, você não sabe o que tem lá dentro. Como é que você sabe? Não tem identidade. Aí o negócio... E o partido é uma forma da gente rotular as pessoas. Porque, por exemplo, se você tem maioria do PL na Câmara, você vai saber, a intenção pelo menos é essa, que você saiba que o partido que tem a maioria na Câmara é o PL, então a maioria daquela Câmara é conservadora. É isso. Mas se a gente eleger dentro do PL, por exemplo, alguém que não seja... O que vai acontecer? Acaba sendo aquele falso conservador, falso PL, e a gente não quer que isso aconteça. Por quê? Porque daqui a um tempo a gente quer que a Câmara de São Gonçalo seja uma Câmara mais conservadora do que revolucionário, progressista que seja, porque ninguém assume isso aí não, mas é. Então... O PL veio para isso, e a intenção é essa. E o partido político é a forma de chegar lá, porque se não for pelo partido, você não consegue eleger. Então a gente precisa do partido, precisa do bom candidato e eleito fazer um bom trabalho lá dentro. Vamos lá, olha só, tem mais perguntas aqui, mais comentários chegando, olha. Jorgito falou aqui, olha. Alexandre de Moraes já deu canetada a favor do aborto no 5º mês de gravidez. Só na semana passada foi maconha, aborto e ideologia de gênero nas escolas. Os maiores vagabundos do Brasil. Desde o início de 2019 estamos vivendo uma ditadura tecnocrata. O Jamil disse o seguinte: aqui em São Gonçalo pouquíssimos têm ideologias políticas. O povo nem sabe a sigla do partido, quiçá sua ideologia, infelizmente. A Priscila Oliveira está assistindo a gente também. O Jamil completou aqui, ó. Eu sou do Partido Novo por causa de suas ideologias. O único partido que não usa fundo partidário, por exemplo, contra regalias de políticos. Aqui a gente também não vai ter. Eu acho que esse dinheiro, ao invés de ser usado para fazer promessa, por exemplo, o político pega o dinheiro para fazer campanha, prometendo saúde, prometendo educação, prometendo transporte. Ao invés de pegar esse dinheiro para fazer promessa, gasta naquilo que é efetivo. Gasta na saúde de uma vez. Por que você vai gastar um dinheiro para fazer campanha prometendo saúde, você já pode gastar na saúde? Eu acho que esse dinheiro do fundo partidário tinha que ser enviado, por exemplo, ao Rio Grande do Sul. E eu sou a favor do seguinte: não exista fundo partidário, não existe nada disso. Você quer ser político, você quer se candidatar, ou alguém vai te financiar ou você se financia, certo? É financiamento privado, igual é nos Estados Unidos, igualzinho é nas democracias desenvolvidas. Nos Estados Unidos não, é desse jeito. Aqui o pagador de imposto está financiando, se eu não me engano é 6 bilhões, né? São.
6 bilhões. É muito dinheiro. Muito dinheiro. É muito dinheiro. Se a gente for contar isso no dedo, você fica contando 1, 2, 3, quantos anos a gente vai ficar Pelo amor contando? de Deus, cara, é 6 bilhões. Eu acho que vai mais de 30 anos para chegar em 6 bilhões. Eu sou contra isso. Eu sou contra isso. Totalmente Mas não contra. adianta nada o novo vir e falar assim, eu não vou usar o fundo partidário. Muda alguma coisa? Objetivamente falando, muda alguma coisa? Não, ele só não vai usar. Mas o dinheiro vai ficar lá. E aí? Aquele que não usa acaba passando para aquele que vai usar, né? Porque o dinheiro, na verdade, ele vai estar lá. Ou seja, então o que a gente tinha que mudar era exatamente isso, para que não existisse. Tem que mudar a lei, tem que mudar. O novo tem que batalhar lá dentro da Câmara, junto com outros partidos, para que acabe isso aí. Entendeu? Isso é uma vergonha no Brasil. Mas como tudo no Brasil é vergonhoso, né? Pelo amor de Deus. E começa no município. A célula da sociedade é o município. Mas em Portugal é o seguinte, vocês estão falando aí de município, que São Gonçalo tem 25 mil habitantes. Você acredita realmente que São Gonçalo tem 25 mil habitantes? O censo do IBGE é político, porque de acordo com a população é que se passa o FPM. Concorda? Sim. Então, São Gonçalo tem 25 mil habitantes, tem certeza? Eu tenho certeza que tem mais. Não dá para confiar no BGE, não. Quantos mil eleitores nós temos aqui? Olha para você ver como é que funciona a justiça. A justiça eleitoral é de interesse político. Aí os eleitores é contado certinho. Quantos eleitores nós temos? 15 mil. 15 mil. Até mais. Mil habitantes. Acho que até mais. 15 para 23 dá 8 mil de diferença. No Brasil nós somos 230 milhões de habitantes. Nós temos quantos eleitores? 151 milhões. Dá mais de 50%. Se dá mais de 50%, faça essa relação matemática para o município. Se aqui tem 15 mil habitantes, no mínimo 30 mil. Sim. Mas, Rogério, matemática. Eu acho que são 15 mil válidos, acho que é muito mais até. Não, se for. Mas uma coisa que vocês não estão levando. Quando é interesse, quando é interesse, você coloca. Quando não é interesse, você não coloca. Então, mas eu agora vou ser advogado do diabo agora. Eu acho que esse último censo foi muito prejudicado porque ele aconteceu durante a pandemia, né? Mas peraí, esse último censo aconteceu com a pandemia, mas e o anterior também. Foi a mesma coisa, o anterior eu tinha 22 mil habitantes, cresceu 1.000 em 10 anos. Cresceu 1.000 em 10 anos. O que fizesse na outra data. 22 já era mais. Ou seja, a Letícia, inclusive, eu acho que falou isso aqui também. Falou. A Letícia falou isso aqui, que São Paulo tem mais habitantes. Os municípios todos estão se unindo agora na BASP para poder contestar isso. Justamente porque você acha que o governo tem interesse em falar que o município tem 30 mil? Lógico que não. Ele vai ter que mandar mais dinheiro. Vai ter que mandar mais dinheiro. O erro, inclusive, está aí. É uma coisa que eu não concordo com a política tributária. Se o município que gera o imposto, por que o imposto tem que ir lá para Brasília? Obrigado. Certo? Para depois ser distribuído aos municípios. Isso virou moeda de troca política. Isso virou moeda de corrupção. O IBGE é tão desmoralizado que... Moeda de corrupção. Aí o imposto sobe para depois descer. Aí é aquela tal da verba do deputado que traz. Eu acho isso imoral. Sabe aquele negócio? Eu fiz lá uma como é que chama? O nome técnico, eu esqueci o nome. Requerimento? Não é requerimento, não. Que faz a penhora lá que dentro do orçamento. Eu tenho um nome técnico, agora me fugiu da cabeça. Do deputado para mandar emenda. Emenda, fiz uma emenda lá, só para receber. Aí o vereador que é da base, daquele deputado, vai lá e fala: eu trouxe 300 mil, eu trouxe 1 milhão, eu trouxe. Ou seja, virou moeda de troca política, virou moeda de corrupção. Isso, de uma forma ou de outra, é uma corrupção. Não é corrupção de dinheiro, é uma corrupção moral, concorda? É uma corrupção moral. Sem dúvida. Entendeu? Para mim, isso aí não tá correto. Dinheiro gerado no município, de uma forma ou de outra, tinha que ficar no município. Vai para a União, a parte da União. Agora, por que precisa subir para Brasília para depois voltar? O dinheiro vai para depois voltar. Está errado. Agora, não sou eu que vou mudar isso. Quem vai mudar isso é o Congresso Nacional, as leis. Quanto tempo vai levar? Que leve 200, 300, 400 anos, sei lá. Não é um problema meu. Mas a organização de nós aqui no Brasil...
é muito diferente do que é nos Estados Unidos, por exemplo. Lá é de baixo para cima e não de cima para baixo. Mas né? a cultura é diferente, logo na colonização dos Estados Unidos foi tudo diferente. A gente não pode comparar Estados Unidos com o Brasil. O pessoal tem mania de comparar. É completamente diferente, uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Lá é federação e a federação não funciona. Tanto é que cada estado tem uma Constituição, tem uma Suprema Corte do estado. Então é diferente, completamente diferente. Não tem jeito nem a gente comparar uma coisa com a outra. E o americano tem uma cultura aqui. Vamos voltar agora para o YouTube, que tem um monte de comentário lá que a gente estava olhando no Facebook. Olha só, a Marley está dizendo: quem tem nome a zelar na cidade trabalha com afinco até o último dia de seu mandato. Eduardo Faria Aires, grande abraço, Luciano. Grande abraço, Dudu. Aí, você falou que ia assistir, está aqui cumprindo. Olha só, a Marina está dizendo o seguinte para você, João: estaremos sempre com você, meu filho, andaremos sempre de mãos dadas. Obrigada, Rogério, pelo apoio ao João Vitor e ao projeto do PL. O Donato está dizendo: é amor pela terrinha. Luiz Felipe está falando o seguinte para você, ó: um abraço, João, sempre com você em tudo, te amo. Não posso deixar de agradecer ao Rogério pelo apoio de sempre. Olha que legal, irmão com apoio desse daí, isso é legal demais. É importante a gente ter esse apoio. Vocês são muito ligados? Você e o... Você acredita que a gente não era tanto há uns 5 anos atrás? A gente nem convivia muito, porque eu morava com a minha avó, eu morava com a minha mãe. De uns 5, sei lá, um pouco mais que isso talvez, anos pra cá. E, nossa, hoje, se você falar de... A gente tem uma união tão grande, eu peço as coisas pra ele, assim, que talvez nem eu não faria, eu peço pra ele, porque é aquele negócio de... O irmão, ao mesmo tempo que ele briga, é uma confiança que meu pai esse dia falou: vai passar pai, vai passar mãe, vai passar o avô, a avó, vai ficar os irmãos. Então, se a gente tiver essa união que a gente tem... Eu vou comentar aqui uma lembrança que eu vou carregar pra sempre do teu irmão. Ele tinha uns 12 anos, 11, 12 anos, na churrasqueira fazendo churrasco, rapaz. Ele cortando as carnes, ele fazendo tudo. Falei: mas garoto, ele pequenininho ali, falei: você não tem medo de cortar a mão? Não, eu faço isso desde sempre. E comandando churrasco, Rogério. Isso aí. Meu pai gosta de fazer isso aí, gosta de dar essa independência pra nós. Daí tudo que ele pode ensinar, ele fala que o que ele vai deixar pra nós é o que ele vai ensinar. Casca grossa, o menino desde cedo. Aqui, ó. O Donato está dizendo exatamente isso, João. Destrancaram a porta, não conseguirão controlar. Puta, o Timadame foi ótimo. Aqui, o Sidney Amorim: oi, João e Rogério, eu consegui chegar a tempo também para assistir. Ele disse que ele ia atrasar, o Ney. Um abração pro Ney. Olha que legal, a gente está tendo uma audiência muito boa. Vocês são campeões de audiência quando vocês vêm aqui. Eu fico muito lisonjeado de tê-los aqui. O Rogério, que é patrocinador aqui do programa, foi um dos primeiros que acreditou no projeto quando eu apresentei. Sim. Fico grato por isso, Rogério. E eu queria deixar aqui aberto para que vocês fizessem as considerações do que eu não perguntei para vocês, mas que vocês acham que é importante passar para a população. Quer começar para falar? Vai lá. Começa você. Vai lá. Não, você tem preferência, vai lá. Eu acho que a gente já falou... A gente já falou muito bem aqui do que a gente quer para nossa cidade. E eu acho que a ênfase maior aqui, ela tem que ser em cima da política de São Gonçalo. Lógico, a gente tem, por exemplo, aborto, drogas. Isso tudo é muito importante, sim. São pautas que eu defendo e eu não negocio. Só que a gente tem que focar na política da nossa cidade, porque a nossa cidade está pedindo socorro. Infelizmente, o mandato não foi bom, a administração não é boa. E se a gente não começar a tentar mudar isso daí, não adianta a gente focar em política nacional, não adianta pensar no PL de forma nacional, porque a gente tem um PL aqui, apesar de ser um projeto novo, de ter começado em janeiro, a gente já está participando de uma eleição municipal, o PL já tem pré-candidatos a vereadores, então, o que eu peço para a população é que entenda o nosso projeto, e aqueles que não entenderam, que quiserem, que tiverem qualquer tipo de dúvida,
que conversem com a gente, que se filiem ao PL, os conservadores sintam-se representados, porque a intenção é essa, é trazer uma representação para os conservadores e tentar mudar a política de São Gonçalo de uma boa forma. E o trabalho começou, o Rogério, desde quando eu conversei com ele, hoje ele é um filiado de honra, digamos assim, do PL, pelo trabalho que ele faz. A gente tem outros tantos bons filiados lá, e o que a gente quer é isso, trazer pessoas boas, fazer com que a política melhore de forma efetiva e fazer essa representação, criar essa representação que São Gonçalo não tem. A meta é essa, a missão é essa. A partir do momento que a gente tiver maiores representantes em número na Câmara, talvez até no Executivo, quem sabe, se Deus quiser, a gente vai ficar satisfeito com o projeto, porque a missão é essa, é tentar melhorar a política da cidade. O foco agora tem que ser São Gonçalo. Então sintam-se representados pelo PL. Contigo, Rogério, a bola é sua. Eu acho o seguinte, crescimento é uma coisa natural, né? É o que a gente estava metafisicamente falando, as coisas crescem, né? Então a gente fala, São Gonçalo está crescendo, 30 mil habitantes, que eu acabei de dizer aqui. Antigamente não tinha aquele bairro, não tinha aquele. Bom, crescimento não significa desenvolvimento. A gente precisa desenvolver como comunidade, a gente precisa desenvolver como sociedade. E para a gente desenvolver como sociedade, o instrumento é o voto. Mas não é o voto lá no dia da eleição, que entendeu? O pessoal adora ir votar, eu nunca vi desse jeito, adora. O brasileiro parece que tem uma saga, né, para ir votar. Não é isso. Antes de ir, pense no candidato, analise cada um dos candidatos. Nós temos agora aqui, certo? Um exemplo clássico de analise o candidato, veja o passado desse candidato, veja o que ele tem de projeto para o futuro. Por exemplo, eu estou falando de passado, o João tem 21 anos, não tem passado nenhum ainda, né? Está começando, mas tem um futuro, mas tem um projeto para o futuro. Então, esse tipo de atitude, essa coisa de tentar analisar um candidato, ele na realidade é um pré-candidato, né? Não é candidato. Mas analise cada um dos candidatos da época da eleição. Veja, porque isso na eleição passada, eu avisei. Nós tínhamos na eleição suplementar, 2 candidatos. Eu falei assim, cuidado. Inclusive, a candidata já tinha sido prefeita, tinha sido uma boa prefeita. Não, pessoal de birra, escolheu o outro. Tá aí o resultado. São 8 mil eleitores que puseram o voto lá, certo? De birra, de sei lá do que, de uma forma totalmente desconexa, totalmente irracional. E depois faz 3 anos e meio que essa turma tá chorando. Chorando por quê? O cara caiu de Marte aqui dentro? Ou foi através do teu voto que ele tá lá? A turma está reclamando da Câmara, eu ouço muito isso. Os caras que estão lá, eles estão lá por quê? Alguém caiu lá dentro de paraquedas? Ou foi através do teu voto que os caras chegaram lá? Então ficar reclamando, votar errado, depois ficar reclamando, esse ciclo vicioso do cachorro correndo atrás do rabo, a gente está nisso há 50 anos, viu? Então vamos mudar. Ô, Luciano, deixa eu só pedir licença, acabei esquecendo tanta coisa para falar. Dia 14 do mês que vem, nós vamos ter um congresso conservador aqui em São Gonçalo. Inclusive, faz parte da nossa missão do PL, justamente fortalecer o conservadorismo. Vão vir excelentes palestrantes, amigos meus lá de Itajubá, eles são sensacionais, eles não estão cobrando nada para vir aqui dar essa palestra pra gente sobre conservadorismo. Então, se você estiver assistindo ou quem vai assistir, dia 14, não se esqueçam, a gente vai ter o primeiro congresso conservador de São Gonçalo. Vai ter surpresa também, mas daí a gente só vai contar quando estiver chegando mais perto. Mas eu quero deixar o convite especial para todos vocês que estão nos assistindo, especialmente para os conservadores, é lógico, para que participem conosco lá. Vai ser um momento muito bacana.
E eu fiquei muito feliz desde quando a gente começou a programar. E agora que está saindo do papel, fico mais feliz ainda, porque, como o Rogério disse, nós somos conservadores, a gente precisa disso. Em São Gonçalo a gente não tinha e agora a gente tem, então participem com a gente. É uma festa pra família, leva a família, leva lá a tua mulher. Quanto mais gente tiver, melhor. As pessoas, vai ser lá no Salão da Onda, certo? Às 14 horas. Leva a tua família. Tá? Eu peço para não levar a criança, né? A família que eu digo é o seguinte: não levar a criança para ficar correndo na hora de uma palestra, isso não é educado, né? Vamos dizer assim. Não, pode levar também, leva a criança de colo. Você não vai, aí você atrapalha a palestra. Não, mas deixa eu levar. Beleza, então tá liberado. Leva todo mundo. Ele vai colocar o parquinho lá. Né? Põe um pula-pula lá. Não é palestra. Não, brincadeira, lógico, brincadeira. Mas é o que a gente quer, é justamente isso, para que a família participe, porque é exatamente isso que o conservadorismo defende, é a defesa da família. Então leve a família e participe, vai ser muito bacana. Nós vamos ter um café lá no final, depois da palestra, que a gente vai bater um papo sobre tudo que a gente vai conversar lá, sobre as palestras que os meus amigos lá de Itajubá vão trazer para nós. Eles são sensacionais, não é porque eu estou organizando, trazendo, não é que são meus amigos, não. Eu quero que vocês assistam, que vocês vão confirmar o que eu estou dizendo. Então leva a família, leva os amigos, compartilhem, porque é um evento para nossa cidade, não é meu, não é do Rogério, não é do PL, é um evento nosso. E é um aprendizado. Também, lógico. Escutar o que um cara que é um filósofo político, um comentarista político tem para falar, com certeza você vai aprender. Gente, olha, bater papo com vocês dois é sempre muito bom. A experiência do Rogério, a juventude do João, vocês sempre me surpreendem com os conteúdos que vocês trazem aqui. Quero renovar de novo que as portas estão sempre abertas para que vocês voltem quantas vezes vocês quiserem ou que se fizer necessário, tá? Obrigado. Muito obrigado. E quero agradecer a você que assistiu essa transmissão até agora, patrocinada pela Fruti Refrigerantes, Orion Incorporadora e Luciano Gomes Produções. Semana que vem tem mais. Um beijo no coração. Fui!